E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre GTWR11, o Green Towers. Inclusive, foi um fundo que eu vou mostrar aqui. Ele era para ter tido um dos prédios do ALZR e o HGFF estava vendendo ele. Vou deixar o vídeo aqui do HGFF aqui no card. Mas vamos dar uma análise de como é que está o fundo. Sem muita novidade, o fundo é bem paradão aí, né? Inclusive, antes de falar sobre isso, né, tem esse informe lá de 2019, quando o fundo foi listado, que ele comentou sobre um projeto do Build Suit, né, para Dupont, em Barueri, enfim, que no final das contas agora, quem é o dono disso daqui, desse prédio aqui, é o ALZR, né, muito interessante, ele fica mais ou menos, eu vou achar ao vivo aqui com vocês, ele fica mais ou menos, ele fica mais ou menos aqui, ó, mostrar para vocês, fica antes do Ibis, fica aqui, ó, calma aí, aqui, Dupont, aqui. Então, quem tem esse prédio aqui é o LZR, né? Mas agora falando sobre o GTWR que é um fundo que agora ele está sendo negociado a R$72, que é um valor baixo, né, perto do VP dele, porque a gente tem que lembrar que só no último ano, de 23 para 24, o fundo ele teve uma valorização, ele é só um ativo, a gente já comentou sobre isso, de 7%, nesse ativo que é o Green Towers lá de Brasília, sede do Banco do Brasil, enfim. Então, 7%. Então, visto diante do PVP, é um dos menores números de PVP que a gente já viu aqui, né? Um PVP de 0,7 perto do histórico dele, né? Ele já negociou a valores ali de 65, de 50, 67, 71, enfim, valores perto disso, desses 72 aí, só que agora é um dos momentos em que o VP está no maior nível dele, né? O valor patrimonial está no maior nível e o valor, a cota mercado, está num nível bem baixo, né? Perto da média ali. Então, é um fundo que, como ele vista essa condição, ele sempre paga muito estável, você pode ver, sempre pagando muito estável, a gente sempre tem um reajuste ali de novembro para dezembro, né? Inclusive, eu consegui acertar isso antes de ver, só por causa dessas altinhas aqui, é corrigido por IGPM, não por IPCA, então por isso que ele não deu essas altinhas nos últimos anos. Mas é um fundo que ele distribui bem estável, receita assim, dá para prever quanto que vai ser, porque realmente é só o aluguel de um ativo, de um locatário, tá tudo certo, é monousuário e monoativo. Mas aí, falando sobre isso, é um fundo que nesses últimos 12 meses aí, a gente pegando a cota R$ 72, distribuiria um dividendo de 3%. 3% em lajes corporativas, muito interessante. Claro que o mercado precifica tão baixo assim por ser monousuário, ser monoativo, está em Brasília, né? Não é monousuário monoativo em São Paulo, e não é um imóvel pequeno, é um imóvel de 1 bilhão, 75 mil metros quadrados de ABL, de área bruta locável, com um locatário só, né? Em Brasília ainda, não é em São Paulo. Então o mercado precifica, né, esse risco, essas características e dá um yield de 3%. Em imóveis físicos, isso assim, imóveis tranquilamente AAAs, né? Tranquilamente de boa qualidade, né? Que não vai ter dor de cabeça. Inclusive é um fundo que aí tá desde 2019 sem nenhuma dor de cabeça. Então assim, o mercado precifica, mas é uma precificação que, se o Banco do Brasil deixar de locar esse imóvel, que eu acho muito improvável, aí esse risco não está nem um pouco precificado, porque para alugar isso daí em Brasília não vai ter jeito. Agora, se o Banco do Brasil renovar o contrato que vai acabar lá em outubro de 2028, a gente já comentou sobre isso, aí vai ser um negócio bem tranquilo que quem pegar o fundo agora vai se dar muito bem, muito bem. Mas é um risco, é uma balança, ou dá muito errado ou dá muito certo, né? Mas vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório do mês de setembro, inclusive, todos os relatórios são muito parecidos, porque é um fundo realmente que não tem muito o que falar, né? A taxa de administração mais a taxa de consultoria dá uma taxa de 0,5% ao ano, muito baixo também, não tem taxa de performance, então assim, realmente as taxas lá embaixo é porque não tem muito o que fazer, né? Inclusive, eu acho que esse fundo aqui, ele já teve outros projetos, eu acho que o Green Towers, a sede do Banco do Brasil, ele é Build Suit, mas ele já teve outros projetos também, como esse próprio do LZR, que eram Build Suits, né? Ele queria fazer outras coisas, porque esse imóvel só do Banco do Brasil já é um imóvel de 1 bilhão, então é naquele nível do padrão do JSRE, né? Imóveis de bilhão. Já é um imóvel de bilhão por si só, mas como a gente pode ver aqui, esse fundo ele foi listado em 2019, ele abriu na bolsa, e aí 2020, pandemia, e aí nunca mais, aí era uma vez, né? Principalmente Lages, enfim, Brasília, né? Enfim, esses outros pontos aí, mas era uma vez. E a cota nunca mais voltou ao VP. Só que quando ela voltar ao VP, o que seria muito interessante de ver, o que eu não sei se vai acontecer, né? Até porque o próprio regulamento do fundo já deixa o objetivo que é investir na Green Towers, e a taxa de administração é bem baixa perto do imóvel,
de uma gestão mais ativa, né, com mais imóveis, mas se essa cota voltasse ao VP em 2025, 2026, especulando aqui, seria muito interessante ver ele comprando outros fundos, né? Inclusive esse fundo aqui se chamava Global Towers, né, que seria várias torres, né, torres globais, enfim, não só uma, né, que era o Banco do Brasil. Inclusive essa do ASR era 250 milhões para desenvolver, não era nem perto de 1 bilhão, né? Então, assim, é uma coisa que seria interessante de ver realmente. Esse fundo aí, que é um fundo com bastante cotista, 40 mil cotistas, é um fundo que tem ali a sua estabilidade, né? Todo mês paga igual, certinho, conquistou já essa confiança, né? Sobre a questão de gestão, a taxa de administração baixa. Seria interessante ver ele comprando outros imóveis, uma emissão, quem sabe, uma emissão, faz uma emissão, compra novos imóveis de AAA, enfim, fora de Brasília, e aí esse fundo aqui seria interessante, muito interessante ver isso, né? Mas aqui é uma especulação total. O yield, nessa cota de fechamento que foi 79 quase, hoje está em 72, foi de 1%, ele está pagando esse resultado aqui de 0,79 por mês, mais ou menos. O patrimonial dele está em 1,2, enquanto o valor de mercado é em 800 milhões, né? Então, bem amassado aí. E 43 mil cotistas, bastante gente, né? E aí, aqui falando sobre a receita é igual, é sempre igual. A única coisa que muda é a receita financeira, que ele deixa ali a reserva, né? O caixa ali em receita financeira, ela vai aumentando ali minimamente, de mês em mês. Inclusive, é um fundo que não tem alavancagem, então tá bem tranquilo em relação a isso. Realmente é um fundo bem estável, sim, bem estável, mais estável que o casamento de 99% das pessoas. Mas assim, bem estável. E o resultado por cota, ele é sempre ali perto de 0,83, 0,8. Raramente ele vai abaixo de 0,79. Nunca foi, né, nos últimos 12 meses aí. E então, o fundo, por que o fundo não distribui acima de 0,8? Para manter um patamar em reserva, né? Como é um fundo que é um pouco meio instável, né? A gente sempre pode deixar um pouquinho ali em reserva, mas não é um valor muito alto, enfim. Só realmente mostrar aqui que o fundo ele conseguiria distribuir um pouquinho mais, 5% a mais do que ele distribui hoje, mas ele prefere manter, né, estabilidade e também manter ali a sua reservinha. Todo mês ele coloca uma reservinha ali no caixa dele, perfeito? E aí, assim, é um fundo que não tem muito o que falar mesmo, só que o PVP, né, dele, você vai vendo aqui, ó, nunca esteve tão baixo, 0,72 agora, né, 7,1 na verdade. Então, assim, nunca esteve tão baixo nos últimos 2 meses, nem nos outros momentos, porque a gente tem que lembrar que o imóvel ele foi sendo corrigido, ou seja, o VP foi aumentando, né? E aí a cota patrimonial também agora, em setembro, deu uma aumentadinha, acredito eu, por conta das reservas, né? Que ele foi acumulando. E também por conta de quê? Você pode ver aqui, ó, que de novembro para dezembro, ele teve uma reavaliação. E aí, quem sabe agora, chegando novembro desse ano, dezembro desse ano, a gente também vai ter uma reavaliação aí de VP. Normalmente o IFIX sobe em dezembro, é uma tendência dele, não sei porquê, mas é interessante perceber sobre isso, né? Aproveite a Black Friday aí de novembro para comprar bem, e aí normalmente o IFIX ele sobe em dezembro, e esse fundo está com a revisional, ele está com tanto a revisional dele em novembro, quanto também o reajuste dele, né? Normalmente ali em novembro, então é interessante comentar sobre isso. E aí aqui, o mercado de lajes corporativos em Brasília, né? Como é um imóvel só, é monativo, monousuário, é engraçado que ele consegue dar essa ênfase, né? O mercado de lajes corporativos em Brasília. Já adianto que é humor. E antes de ler o relatório eu já sabia que era piada, né? Era humor. Por quê? O que acontece? Em setembro de 2024, a gente terminou com 232 edifícios prontos, 232 edifícios prontos, e uma ABL de 2 milhões, mais ou menos, né? Ele comenta aqui, ó, 2 milhões mais ou menos de ABL bruta, de área bruta locável, né? A ABL é a área bruta, o total de áreas que são locáveis. 2 milhões. Corporativo, em Brasília inteira, 2 milhões. Então é interessante comentar sobre isso. Em São Paulo, um quarteirão já tem isso, né? Interessante comentar sobre isso. E aí, assim, não tem novo estoque. O que é o novo estoque? Pensa da mesma forma que o supermercado. Tem o produto que está na prateleira, que que seria o imóvel que está locado, que está pronto, e tem o produto que está em estoque, que é o imóvel que não está pronto nem locado. E aí, nesse caso, o que seria o novo estoque? Seria justamente esse tipo de imóvel, que não está pronto nem locado. Então não tem um novo estoque, não tem nenhuma construção vindo por aí, não tem nada chegando no mercado, né, vindo para as prateleiras, não tem. E a absorção líquida, o que é a absorção líquida? É o tanto de gente que locou menos o tanto de gente que deslocou, né? Que deixou vago as lajes corporativas aí. Então a gente tem essa absorção líquida, que foi o tanto de gente que entrou, o tanto de gente que saiu. E aí teve uma variação positiva, ou seja, teve mais locação do que gente saindo, de 6 mil metros quadrados nesse ano, né? E aí ele comenta em algum momento que a vacância, já comentei sobre isso, mas só realmente mostrar aqui, né, que em 2022 estava sendo construído estoques novos, enfim, e aí depois parou, nunca mais, né, a gente nos últimos 2 anos aí não teve nada. A taxa de vacância, como eu disse, é bem estável, tipo, Brasília é a cidade, é o estado, é o Distrito Federal da estabilidade, é muito estável, e aqui também, né, tudo é muito estável, tudo é muito estável. E aqui a gente pode ver que a taxa de vacância também é bem estável, né, ela não oscila muito,
ela começou a oscilar aqui depois de 2016, que deu uma alta, mas aí depois veio caindo, tranquilo, e aí desde 2020 que tá nessa de ficar ali por volta dos 10%, né? E aí assim, de edifícios AAA, que é o modelo do Green Towers, a gente só tem 280 mil metros quadrados de ABL, ou seja, o Green Towers tem 76 mais ou menos. O Green Tower já representa 33% da ABL dos AAAs. Então, sim, só pra você ter essa ideia, né? Que loucura. E aí, hoje, de AAA, a gente só tem 16 mil metros quadrados vagos, né? Que dá uma taxa de vacância de mais ou menos 6%. E a vacância encerrou em 6%, né? 5,7%, porque teve... E aí, a vacância caiu, né? Porque em um trimestre, né? Porque ela variou de um trimestre para outro, ela caiu de um trimestre para outro, porque teve uma alocação simplória de 540 metros quadrados no edifício Parque da cidade de Cópolis. Isso em São Paulo, teve uma locação de 550 metros quadrados. Não muda nada. Teve locação, não teve, isso aí não muda nada. Para poder alterar alguma coisa na taxa de vacância, aí teria que fazer muitas locações de 550 metros quadrados, né? Mas só comentar sobre isso. O edifício Green Towers, realmente não tem o que falar, né? Ele é um edifício que ele foi, acredito que foi construído Build Suit, mas é totalmente locado para o Banco do Brasil. Interessante comentar que o Green Tower só tem 85%, não é o prédio inteiro, 85% de participação, e ele é dividido por 3 torres, né? Então tem a torre 1, a torre 2 e a torre 3, cada torre tem 12 elevadores, como ele comenta aqui, né? Inclusive, se ele quiser vender uma torre só, ele pode vender uma torre só, né? E se ele quiser vender uma participação no imóvel, também pode, mas é interessante que ele pode vender por torres, né? Ele é dividido, inclusive no informe trimestral a gente consegue ver isso. E aí aqui tem algumas especificações, né? Nada que vai mudar muito, além desse certificado aqui de somos verdes, sustentáveis e tal, que faz o mercado pagar mais caro. Mas realmente, agora falando sobre, aqui tem as fotos dos imóveis, né? Enfim. Mas realmente, o que acontece? Eu acreditava que o contrato era atípico, porque, a gente está falando de um imóvel de 75 mil metros quadrados, monozoário monativo profundo, e é o Banco do Brasil, locando 75 mil metros quadrados, como a sede dele em Brasília e no Brasil, né? A sede dele do Brasil, e que está em Brasília, que é onde está a maior parte dos funcionários também. Então, assim, acredito eu que o contrato seria atípico por conta dessas condições, mas não é. É típico. Até porque isso é bom, de certa forma, para o fundo. E ruim para o Banco do Brasil, né? Mas enfim, de toda forma, a gente está falando de um locatário que é extremamente difícil sair. Porque pensa, toda vez que um locatário sai, não é só como é ruim para o fundo, como é ruim para o locatário, para os funcionários da empresa. Então pensa, imagina esse tanto de gente, são 76 mil metros quadrados, pensa nisso. Se você coloca uma pessoa a cada 10 mil metros quadrados, dá uma tonelada de gente, né? Então, pensa, todos esses funcionários tendo que se realocar para outra, eles já tinham toda a rota calculada, agora eles vão ter que ir para outra sede, e aí vai ser toda uma construção em cima disso, por vários anos. Então, muito difícil que o Banco do Brasil saia desse imóvel. E aí, assim, o vencimento do contrato é em outubro de 28, o que eu acho muito difícil. Não tem, só pra você ter ideia, não tem outro imóvel pelo qual o Banco do Brasil poderia ir. Não tem, não existe outro imóvel pelo qual ele poderia trocar o Green Towers. Tem a probabilidade dele sair? A probabilidade existe, sempre existe, de 0,01, 0,00001, sempre existe uma probabilidade. Só que é muito baixo, na minha visão, é muito baixo, mas existe. E assim, se ele não sair, tá muito mal precificado o fundo, se ele renovar o contrato. Agora, se ele sair, aí realmente é outros 500, aí realmente é uma probabilidade baixíssima no mundo da estabilidade, nos funcionários da estabilidade, num emprego estável, num lugar estável, com muitos metros quadrados, muito locado, build to suit, né, um prédio que está dentro de todos os padrões ali da empresa, único, construído para ela, com todo o formato dela, e ela vai sair disso sendo que nem tem outro, então eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Aí o índice de correção é em novembro, né, GPM, e aí ele tem um aviso prévio de 180 dias, e aí caso ele faça esse aviso prévio, então a gente vai saber 6 meses adiantado, de toda forma, se ele fizer esse aviso prévio, não, vou sair, vou para outro imóvel, o fundo vai desabar, obviamente, né, porque alugar 76 mil metros quadrados de uma hora para outra não é fácil, né? O que eu enxergo pode ser que ele abandone, por exemplo, se ele for, né, aqui especulando, se ele for soltar uma torre, se ele for sair do imóvel, ele saia de uma torre, de metade de uma torre, entendeu? E aí, mas da mesma forma, são 76 mil metros quadrados, é difícil você locar metade de uma torre dessa aqui de uma hora para outra. Então, se ele soltar esse aviso prévio aqui,
pode ver, a cota do fundo vai cair bastante, né? Se ela estiver no VP, porque nesse valor aí, essa mudança aí pra mim já tá precificada. Tipo, uma torre ou metade de uma torre ser deslocada já tá precificado, já tá no preço. Né? E você vê que é um ativo AAA e o mercado precifica a esses níveis aqui justamente por causa de ser um usuário monativo, né? E aí a gente tem aqui uma multa de rescisão antecipada. Então, caso ele vá sair até o mês de abril de 25, ele pagaria 6 aluguéis e caso mais os 180, né? Então ele avisa, paga os aluguéis certinhos desses 180 dias e ainda paga uma multa, né? De 6 aluguéis. E aí, caso passe dessa data aqui, vá para maio até outubro de 28, a gente está falando de 5 aluguéis, gente, só uma informação aí a mais. Mas sobre o Green Towers é isso, é um fundo que tá bem barato, pagando muito bem, né? 13% em lajes corporativas AAA, mas é um fundo que ele ou dá muito errado ou dá muito certo, porque se o Banco do Brasil desloca, deixa vago uma dessas torres, já é pro fundo uma dificuldade extrema, né? Mas eu gostaria de ver esse fundo chegando ao VP de novo nos próximos anos, que o Banco do Brasil continue aí, a gente está falando que é 2028, mas ainda está longe, né? Aqui faltam uns 4 anos, então dá para essa cota voltar ao VP, essa cota voltando ao VP, emissão porrada, 1 bilhão de emissão, e aí comprar novos prédios, diversificando, compra prédios em São Paulo, não em Brasília, né? Não no Rio de Janeiro, não em Brasília, em São Paulo, e aí diversifica, e aí caso o Banco do Brasil solte uma torre, vai ser uma vacância menor, e é um fundo que vai conseguir seguir a carreira dele. Então, para mim, seria um cenário bem legal de ver o fundo seguindo. Fechou? É isso, é nóis e